Saudações cristãs a todos que acompanham conosco os estudos diários da Palavra de Deus. Estamos felizes e agradecidos por Deus permitir estarmos mais uma vez juntos, por mais um dia de vida que Ele nos concede, e por todos vocês que estudam conosco a Bíblia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos um alô especial para o Gerson Ferreira Lima, é de Guarapari, no Espírito Santo. Jane é de Paulista, em Pernambuco. Rosiane é de Tabuleiro Grande, Caucaia, lá no Ceará. Aparecida de Fátima, de Rolim de Moura, Rondônia. Anísia Marli Stork é de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Ana Neves, Antônia, Dorinha, Mara, são de Manaus, Amazonas, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos novamente em Tua presença, queremos te agradecer pela vida, te agradecer por tudo quanto tens feito por cada um de nós, te agradecer por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada um de nós, abrindo a nossa mente para entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Abençoe todos aqueles que estão passando por momentos difíceis. Tu conheces as lutas, os problemas de cada um, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, conceda bênçãos, vitórias em nome de Jesus. Amém. Nossa gratidão a Deus por Ele permitir mais uma vez estarmos juntos. Estamos aí já no finalzinho do mês de maio, né? Hoje é dia 31 e agora já estamos entrando no sexto mês, né? Amanhã, junho, e o tempo vai passando rápido e nós não podemos nos descuidar, irmãos. A volta de Jesus está muito mais próxima de nós do que como nós pensamos. Então Deus sempre nos dá uma oportunidade. Mais um dia de vida é mais uma oportunidade que temos para nos reconciliar com Ele, para ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Então, cada dia é um milagre. Nós não sabemos do amanhã, mas hoje Deus está nos concedendo esse dia. Que possamos vivê-lo na presença de Deus, ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade. Conforme nós estamos estudando esta semana, estamos falando que nos últimos dias os enganos de Satanás eles serão mais intensos e, por outro lado, também será um engano sutil, em que parece que nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas não estamos. Estamos seguindo as mudanças que foram introduzidas na igreja cristã. A Bíblia, amigos e irmãos, é uma só. Qualquer Bíblia você vai ler, ela é uma só. Pode ter diferenças de palavras por causa de traduções, mas o sentido é o mesmo. Deus ele é eterno, Deus não muda. Deus, ele é amor, Deus, ele não nos condena, Deus não nos rejeita, Deus, ele é misericordioso, Deus, ele quer nos salvar e ele nos deixou a sua palavra como orientação para a nossa vida espiritual. E então, muitas pessoas dizem que a Bíblia precisa ser reescrita porque o que está escrito já é ultrapassado, não é mais para a nossa época. Isso é Satanás que está colocando essa ideia na mente de pessoas, de reescrever a Bíblia, adaptá-la à modernidade, como nós achamos que nós podemos viver. Quantos cristãos nós sabemos que existem por aí que vivem na prática de atos mundanos, que as coisas que o mundo oferece, e pensando que está tudo bem, porque é a modernidade, todo mundo faz, eu também posso fazer. Mas não é assim, irmãos, não é. O cristão ele tem que ser diferente, ele tem que ser uma luz onde quer que ele estiver. E a palavra de Deus, ela é para ser seguida, para ser obedecida. Somos salvos pela graça para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus e não para fazer a nossa vontade. E então ontem nós falamos aqui a respeito da adoração ao sol que era praticada na antiguidade por várias nações. Eles tinham os astros como deuses, adoravam esses astros, e entre essas nações estava a Babilônia. E então por isso que a confusão espiritual que existe hoje dentro das igrejas é chamada de confusão de Babilônia. Por quê? Porque praticam atos como o que era praticado na Babilônia antiga, a cidade que não existe mais. E então Deus ele nos faz um chamado à fidelidade. Deus ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Irmãos, isso custa um preço.
Isso custa um preço. Por quê? Porque a maioria dos cristãos foram criados, ensinados de uma forma que não é a forma correta que está na palavra de Deus. E isso ficou na mente dessas pessoas e elas continuam como se tudo estivesse normal, como se fosse a verdade o que eles estão praticando. E inclusive a adoração a Deus no dia do sol, que é Sunday. A maioria dos cristãos adoram a Deus nesse dia, reservam esse dia para adoração, para ir à igreja, mas a palavra de Deus ela não mudou, ela continua mantendo o sétimo dia como dia reservado para uma adoração especial a Deus. E então, a mensagem que nós estamos estudando nessas 3 mensagens urgentíssimas, a primeira mensagem do primeiro anjo chamando para a adoração ao verdadeiro Deus, aquele que criou os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Aí veio o segundo anjo e falou, caiu Babilônia. Por quê? Porque, irmãos, essa confusão espiritual ela não pode perdurar para sempre, vai ter um fim. Aqueles que estão ainda praticando atos que foram introduzidos erroneamente na igreja são chamados para sair dessa confusão espiritual. Sai dela, povo meu. Deus tem um povo separado por ele em cada denominação, em cada religião. Deus tem os seus sinceros. Então o anjo faz o apelo, sai dela, povo meu, que nós não continuemos bebendo deste vinho misturado da sua prostituição. E a prostituição em profecia é as falsas doutrinas que foram infiltradas na igreja cristã. Então nós somos chamados a nos unir à igreja de Deus, à igreja verdadeira, à igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E então nós sabemos, irmãos, que às vezes é muito mais fácil seguir a mentira do que a verdade. E os demônios, eles estão aí trabalhando por toda parte, enganando as pessoas, até fazendo milagres, e isso tudo nos levando para o grande conflito final entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Então, o povo de Deus, aquele que procura ser fiel à sua palavra, obedecer o que está escrito, o povo ele é ridicularizado, é caluniado, é perseguido. Mas, quando nós estamos em Cristo e quando nós buscamos o poder do Espírito Santo em nossa vida, sabemos que mesmo cristão sendo caluniado, perseguido, ridicularizado, ele permanece firme no compromisso de servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, Deus está chamando este povo que está espalhado por todas as denominações para a fidelidade à sua palavra. Jesus, ele orou em João 17:17, que nós já lemos essa semana, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe outras verdades, só há uma verdade e é a palavra de Deus. Interessante que quando nós lemos em Ezequiel no capítulo 20, eu vou ler com vocês, capítulo 20, versos de 1 a 20, são vários versículos, mas precisamos ler para que possamos entender. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, diz assim: Em 14 de agosto, durante o 7º ano do exílio do rei Joaquim, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e enquanto estavam sentados comigo, com Ezequiel, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, diga aos líderes de Israel, assim diz o Senhor soberano, como ousam vir me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não lhes direi coisa alguma. Filho do homem, apresente acusações contra eles e condene-os, faça-os ver como eram detestáveis os pecados de seus antepassados. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Quando escolhi Israel, quando me revelei aos descendentes de Jacó, no Egito jurei solenemente que eu, o Senhor, seria o seu Deus. Naquele dia jurei que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que havia encontrado para eles, uma terra boa, que produz leite, mel, com fartura, a mais linda de todas as terras. Então lhes disse: cada um de vocês livre-se de suas imagens repugnantes pelas quais está obcecado. Não se contamine com os ídolos do Egito, pois eu sou o Senhor seu Deus. Eles, porém, se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir. Não se livraram das imagens repugnantes pelas quais estavam obcecados, nem abandonaram os ídolos do Egito.
Então ameacei derramar minha fúria sobre eles para satisfazer minha ira enquanto ainda estavam no Egito. Mas por causa do meu nome não o fiz. Não permiti que meu nome fosse desonrado entre as nações vizinhas, diante das quais me rebelei quando tirei os israelitas do Egito. Portanto, eu os tirei do Egito e os levei para o deserto. Ali lhes dei meus decretos e estatutos para que encontrassem vida ao praticá-los. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor que os separou para serem santos. O povo de Israel, no entanto, se rebelou contra mim e não quis obedecer a meus decretos no deserto. A obediência lhes teria dado vida, mas não seguiram meus estatutos. Além disso, profanaram meus sábados. Portanto, ameacei derramar minha fúria sobre eles e consumi-los inteiramente no deserto. Mais uma vez, porém, me contive por causa do meu nome, para que não fosse desonrado diante das nações que tinham visto meu poder quando tirei Israel do Egito. Contudo, fiz um juramento solene contra eles no deserto. Jurei que não os faria entrar na terra que lhes tinha dado, uma terra que produz leite e mel com fartura, e a mais linda de todas as terras. Pois rejeitaram meus estatutos, recusaram-se a seguir meus decretos e profanaram meus sábados, porque entregaram o coração a seus ídolos. Apesar disso, tive compaixão deles e não os destruí no deserto. Então adverti seus filhos no deserto a não seguirem os passos e o estilo de vida de seus pais, que se contaminaram com seus ídolos. Disse-lhes: eu sou o Senhor seu Deus, sigam meus decretos, obedeçam aos meus estatutos e guardem meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês para lembrá-los de que eu sou o Senhor, seu Deus. Ezequiel capítulo 20, versos de 1 a 20. Irmãos, aqui está claro, Deus chamando o povo à fidelidade. Aqui Deus está falando aos israelitas, através do profeta Ezequiel, mas ele fala a cada um de nós hoje. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela não mudou. Então Deus deixou os seus sábados como estatuto perpétuo entre o seu povo. Hoje, o Israel, como nação escolhida, já não existe mais porque eles rejeitaram a Jesus quando Jesus veio. Então hoje existe o Israel espiritual, os descendentes de Abraão pela fé. E esses descendentes são os remanescentes, o restante, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E eu quero dizer a todos vocês que obedecer, guardar, isso não salva. É consequência de nós termos sido salvos por Jesus. A salvação, ela é única e exclusivamente por meio de Jesus. É pela graça, mediante a nossa fé. Agora, nós somos salvos para obedecer e não para fazer a nossa vontade. Então aqui a palavra de Deus, ela é clara em dizer que nós precisamos voltar à fidelidade da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe uma outra verdade. Não continue sendo enganado se porventura você está fazendo parte de alguma denominação que adora a Deus num dia que não foi deixado na sua palavra para adorá-lo. O dia que Deus deixou está aqui registrado na Bíblia. É o 7º dia da semana. O primeiro dia já é o dia de trabalho. O Sunday é o dia do sol, não é um dia para adorar a Deus. Por quê? Porque estaremos adorando ao sol. Então, aqui em Ezequiel, capítulo 20, nós temos este apelo para que sejam abandonadas as práticas pagãs, para que nós nos voltemos à adoração ao verdadeiro Deus, ao invés de nós estarmos adorando falsos deuses. No caso aqui, em Ezequiel 20, fala dos ídolos do Egito. Mas os ídolos estão aí por toda parte. Então, aqui, Deus faz um apelo em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Este apelo é para que nós adoremos o Criador, que fez os céus, o mar, a terra, a fonte das águas, porque Babilônia, a confusão espiritual, caiu. E muito em breve nós estaremos vendo o nosso Senhor Jesus voltando para buscar aqueles fiéis que estão espalhados por todas as igrejas, mas que estão sendo chamados a sair e a vir para adorarem o verdadeiro Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para seguirmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.